Bom, e agora vamos para a questão número 9, né, que como vocês podem ver aqui, né, modelo de liderança-preço. Né? Então, consequentemente, olha lá. No modelo de liderança-preço, a firma líder escolhe o preço que deseja cobrar, levando em conta em sua decisão o fato de que a empresa seguidora agirá como tomadora de preço ao maximizar o seu próprio lucro. Isso aqui é uma definição precisa do que é o modelo de liderança-preço. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Imagine que você tenha, por exemplo, né, ou seja, duas firmas operando em um mercado, ou mesmo que você tenha mais, mas você tem uma firma que representa, sei lá, 90% do mercado. Tá? E você tem umas outras firmas ali que produzem alguma coisa similar, né, mas que todas elas juntas representam, sei lá, 10% do mercado. Então todas as outras são muito pequenas. Então, ou seja, esse mercado ele pode funcionar da seguinte forma, né? Você tem uma firma que é a maior delas, né? Ou seja, que, né, determina o preço a ser cobrado nesse mercado, e as outras firmas, as pequenas, não vão querer brigar com ela, né? Consequentemente, vão ser tomadoras de preço. Dado que a firma líder, a gigante do mercado, está cobrando um preço tal pelo produto, eu sou seguidora de preço, eu tomo esse preço como dado e faço o melhor que eu posso a esse preço. Eu sou pequenininho. Então você tem uma firma, né, que lidera o movimento de fixação de preço. E as outras firmas, ou seja, as pequenas, né, ou seja, são tomadoras de preço. Tá? Então, daí a ideia é modelo de liderança-preço. E é assim que a gente vai ter que resolver esse problema. Então, nota, a demanda inversa enfrentada pelas firmas é P é igual a 100 menos Q. Isso aqui é a demanda total, ou seja, a demanda de mercado. Né? Sendo QT a produção conjunta das duas firmas. Aqui são duas, tem uma grande e uma pequena. Porque, repara, nos exercícios é sempre muito chato você fazer, né, resolver isso aqui, quando você tem, por exemplo, várias firmas. Né? Que aí isso te obriga, na verdade, a fazer muita conta. Então, ou seja, na hora dos exercícios, você vai fazer a firma líder, uma, representa tanto o mercado lá. E você tem uma seguidora. No mundo real, você pode ter várias seguidoras, desde que todas elas somadas ali tenham uma participação bem pequena no mercado. Né? Enfim, é igual o oligopólio. Né? Geralmente, como é que a gente resolve os problemas quando você tem que fazer conta na mão? Duopólio. Pô, vai botar 50 firmas, né? Vai ficar chato de fazer a conta, né? Então, repara, né? Se as funções de custo marginal da seguidora e da líder foram representadas por custo marginal da seguidora, tá? Que ele está chamando aqui, né? Custo marginal S, né? 4Q, e da líder, tá vendo? É 0,4Q. Tá? Então, L aqui é de líder e S aqui é de seguidora. Né? Vou tentar, ou seja, representar todas as coisas com essa simbologia dele aqui. Né? Então, vamos lá. Resolvendo o problema. Primeiro, né, vou inverter aqui a curva de demanda. Já já vocês vão ver por quê. Se P é igual a 100 menos Q, então Q é igual a 100 menos P. Está ali. Né? Bom, a função de oferta da seguidora é encontrada igualando seu custo marginal ao preço do produto. Por que eu posso fazer isso? Porque pelas características desse mercado, a seguidora é o quê? Tomadora de preço. A líder vai lá, fixa um preço, a tomadora não vai brigar com ela. Ou seja, vai dizer, segue a vida. Ou seja, vou cobrar o preço aí que a outra está cobrando, que a gigante está cobrando. Então, consequentemente, né, ou seja, ela vai maximizar o lucro à seguidora igualando, né, ou seja, o seu custo marginal à receita marginal. Mas como ela é tomadora de preço, a receita marginal dela é o próprio preço. Então, consigo resolver isso aqui. Né? Ou seja, para calcular o quê? A curva de oferta dela. Então, consequentemente, repara, né? Ou seja, a custo marginal, cadê ele aqui, ó, da seguidora é 4Q, tá vendo? Então, consequentemente, ó, custo marginal igualado ao preço. Isso vai me dar o quê? A função de oferta da seguidora, que é, então, P sobre 4, tá? Ou seja, 1/4 de P. Por quê?
A firma seguidora é tomadora de preço. Então, como é que ela determina quantas unidades ela vai vender? Pega o preço que é dado pela líder, joga no custo marginal e vai à vida. Né? Então, ó, a quantidade ofertada por ela, né? Ou seja, para qualquer preço determinado pela firma líder, né? Ou seja, você obtém igualando, né? Ou seja, a curva de custo marginal ao preço. Vai ser a curva de oferta da firma seguidora. Quantidade produzida para a seguidora para qualquer preço com o qual ela se defronte. Preço esse que é determinado pela líder. Tá? Logo, a demanda residual da empresa líder, ou seja, a firma líder vai ficar com o resto do mercado e o pedaço maior. Né? Então, ou seja, a quantidade produzida pela líder é a quantidade total menos a quantidade produzida pela firma seguidora. Correto? Só são elas duas. Então, ou seja, a quantidade produzida pela líder vai ser a quantidade total. Tá vendo? Por isso eu inverti a curva de demanda, para ter a quantidade. Ou seja, que é 100 menos P, a quantidade total. Quantidade total menos a quantidade produzida pela seguidora, que a gente acabou de calcular, para qualquer preço. Menos 1/4 de P. Consequentemente, a quantidade produzida pela firma líder, né? Ou seja, vai ser 100 menos P, né? Menos 1,4 P. Consequentemente, a quantidade produzida pela líder, né? Vai ser dada por essa função aqui. Ou seja, 100 menos 1,25 P. Né? Consequentemente, para determinar agora quanto a firma líder vai produzir, nota, como é que a firma líder vai maximizar o lucro? Sempre do mesmo jeito. Vai pegar a receita marginal dela, que é o próprio preço? Não, ela não é tomadora de preço, ela determina preço. Então, ou seja, pegar a receita marginal dela e igualar ao custo marginal dela. Mas como é que eu vou calcular a receita marginal? Olha, eu tenho a demanda, então vou calcular a receita total, fazer a derivada da receita total, vou ter a receita marginal, igual ao custo marginal e vejo qual é a quantidade que ela vai vender e a que preço. Né? Então, consequentemente, para determinar a receita marginal da líder, né, eu vou ter que primeiro calcular a receita total e depois derivar. Mas agora, cuidado sempre, né? Aquela história, o diabo está nos detalhes. Eu precisei inverter a curva de demanda, tá vendo? Para calcular aquilo ali. Só que agora, olha o que eu tenho que fazer. A quantidade da líder, 100 menos 1,25 P. Agora, para calcular a receita total da líder, né, eu vou ter que inverter isso aqui de volta, colocar em função de P. Por quê? Né? Porque, repara, a receita total é preço, que é isso aqui, versus a quantidade. Eu preciso ter a receita total em função da quantidade. Por quê? Porque a receita marginal, né, é a variação da quantidade. Né? Então, consequentemente, na variação da receita em função de uma variação na quantidade. Então, eu preciso ter a função em função da quantidade. Então, consequentemente, se QL, né, é igual a 100 menos 1,25P, então 1,25P é igual a 100 menos QL, dividindo por tudo ali por 1,25, P é igual a 80 menos 0,8 QL. Agora sim, receita total. Receita total da firma líder é o preço que está aqui. Nota, o preço não é fixo, tá vendo? Depende da quantidade. Por quê? Porque ele é grande. Isso é que é sempre bom ser entendido. O que eu vejo sempre, mesmo nas minhas aulas, é assim mesmo. Tá? O cara quando está aprendendo, comigo você acha que foi diferente? Não foi não. Tá? De vez em quando eu sabia fazer as coisas, mas não sabia bem o que eu estava fazendo. Né? Não percebia certas coisas e muitas coisas importantes. Você vê, olha aqui. Ó. O preço para a firma líder é fixo? Não, ele depende da quantidade. Por quê? Porque ele é grande. Quanto mais ela decidir produzir, mais ela empurra o preço para baixo. Então, por isso o preço não é um valor monetário qualquer. Né? Enfim, então temos lá uma função para o preço. Né? Ou seja, 80 menos 0,8 QL. Agora, se eu quiser a receita total, e eu preciso dela, né? Então, ou seja, preço versus a quantidade. Então, consequentemente, repara, preço está aqui, ó, em função da quantidade, como eu queria, versus a quantidade. 80 menos 0,8 QL vezes QL. Então, ó,
80 QL, né? Ou seja, menos 0,8 QL ao quadrado. Por que eu preciso da receita total em função da quantidade? Porque agora eu posso calcular a receita marginal. A variação da receita total induzida por uma variação na quantidade. Então, vamos lá. Logo, a receita marginal da firma líder é dada por derivada da receita total relativamente à quantidade. Consequentemente, fazendo a derivada aqui, ó, 80 menos 1,6 QL. Está ela aqui. Receita marginal. Consequentemente, posso obter a produção ótima da firma líder igualando seu custo marginal à receita marginal. Tenho a receita marginal, o enunciado me deu o custo marginal, então vou igualar a receita marginal ao custo marginal e, consequentemente, ali, né? Ou seja, vou ter 2QL igual a 80, logo QL é igual a 40. Então, a produção da firma líder vai ser igual a 40. Agora, repara, substituindo na função de demanda da líder, a gente obtém o preço. Se ela vai produzir 40 unidades, né, ela vai vender a que preço? 0,8 vezes 40, né, 80 menos isso. Logo, ou seja, o preço é igual a 48. E é o preço que a seguidora vai tomar como dado. Então, o preço nesse mercado, que é dado pela líder, né, a seguidora vai utilizar. Onde a líder vai produzir 40 unidades. E agora, tendo o preço, eu consigo calcular a quantidade produzida pela seguidora também, né? Então, a firma seguidora toma esse preço como dado e, com isso, produz a seguinte quantidade. Jogo na curva de oferta dela, que eu calculei. Ao preço de, cadê ele? 48. Ela joga esse preço no custo marginal e decide qual é a quantidade que ela vai vender. 12 unidades. Consequentemente, quantidade total. A líder produz 40, a seguidora produz, cadê aqui? 12, então a quantidade total é 52 e ambas vão vender ao preço de 48. Olha, a gente já tem aí praticamente tudo que a gente precisa, né? Então, vamos lá. A firma líder, ao cobrar mais caro, ó, já está errado, né? Além de reduzir a demanda total, observa a parcela maior da demanda atendida pela rival. Aqui. Ou seja, a firma líder e a seguidora cobram o mesmo preço. A líder determina o preço, ou seja, maximizando seu lucro, e a seguidora vai lá, toma o preço como dado e vai à luta, né? Não vou brigar com a gigante, né? Onde, repara, a quantidade total é a quantidade da líder mais a seguidora, né? Ou seja, a quantidade total é 52. Nesse caso, né? Ou seja, a líder produz aproximadamente 77% aqui da quantidade total e a seguidora 33%. Né? Depois, a firma seguidora age como monopólio. Que isso? Ou seja, tomadora de preço. Tá? Não, para responder essas duas eu nem precisava fazer conta. Né? Ou seja, né, age como monopólio. Não, tomadora de preço. Né? Então, consequentemente, né, ou seja, falso. A empresa líder age como monopolista. Igual a receita marginal, custo marginal. A firma seguidora, muito pequena, que não quer brigar com ela no mercado, toma esse preço como dado, faz o melhor que ela pode a esse preço, iguala no custo marginal e vê qual vai ser a oferta dela. Depois, a função demanda residual inversa é dada por P é igual a 80 menos 0,8 Q. Repara, foi exatamente o que a gente encontrou, né? Então, consequentemente, né? Ou seja, verdadeiro. Então, primeiro, eu resolvi o modelo, a gente calculou tudo. E depois eu venho só respondendo, verdade, falso, verdade por causa disso, falso por causa daquilo, enfim, né? O preço escolhido pela líder será igual a 48. Pô, a gente calculou. Qual foi o preço escolhido pela líder? 48. E, consequentemente, a seguidora pratica qual o preço? 48, e nesse caso vem de 12. Né? A firma seguidora produzirá 16. Não, 16 não, a gente calculou, né? 12. Ao preço de 48 que ela toma como dado, ela produz 12 unidades. Né? Então, consequentemente, né? Com isso, né? Resolvemos aqui, né? Cadê? Esse é o, deixa eu ver, 10, próximo. Então, esse é o exercício 9, né? Onde você teve um problema aqui, né? Ou seja, de mercado, né? Quer dizer, né? Quer dizer, com firma líder e seguidora, né?
Então, consequentemente, nosso próximo passo aqui vai ser qual, né? No exercício número 10, como vocês já estão vendo, a gente já começa a entrar na parte de falhas de mercado e jogos. Em geral, as provas da ANPEC são assim. Então, a gente vai ter questões ainda sobre externalidades, teoria dos jogos, bens públicos, toda a parte, né, equilíbrio geral, toda a parte de equilíbrio geral, falhas de mercado e teoria dos jogos. Então, meus caros, com isso, matamos a questão número 9. Nosso próximo passo, então, vai ser pular para a questão número 10, que, como vocês já viram aqui, trata de externalidades, a princípio a questão toda, né? Então, consequentemente, na próxima, né? Ou seja, partimos, então, para a questão 10 e daí em diante. Então, bons estudos para todos e até a próxima.